dia, meus amores. E aí, como vocês estão? Mais uma semana de aula. Tia deseja que estejam todos bem, que Deus continue abençoando cada um, tá certo? Então vamos lá, segunda-feira, como tia já disse, mais uma semaninha de aula e hoje é dia 21 de setembro e hoje nós temos uma comemoração. Hoje nós comemoramos o Dia da Árvore. É isso mesmo, o Dia da Árvore. Tia vai aproveitar e vai mandar uma historinha para vocês no grupo em PDF, aí vocês leem. Tá bom? Sobre a árvore, quem quiser fazer um artesanato sobre a árvore, pode fazer e tirar foto e botar no grupo, tia vai amar, pode interagir com a arte, tá certo? Sem problema nenhum, tia vai ficar feliz. Mas vamos lá, hoje segunda-feira, então nossa primeira aulinha de hoje é matemática, tá bom? Então pega aí o livro de matemática e vamos ver o nosso conteúdo. Então, tia já está com o livro de tia aqui. E o nosso conteúdo de hoje, nós vimos na aula passada números decimais, não foi isso? Então nós vimos números decimais, como é que a gente lê cada um, foi isso? Bem bacana. E hoje nós vamos para operações com números decimais. A aula hoje é bem simples, porque as operações que nós vamos ver hoje é soma e subtração. Então, muito simples, tia fica muito despreocupada, porque somar e subtrair, vocês tiram de letra, multiplicar e dividir também, mas tem sua dificuldade, né? A gente sabe que multiplicar e dividir tem um pouco mais de dificuldade. Então hoje vai ser muito simples nossa aula, somar e subtrair, operações com os números decimais, soma e subtração, tá certo? Então vamos ver aí, ó, nosso conteúdo está na página 111, tá vendo? Operações com números decimais, adição e subtração. Vamos ler. Acompanha aí a leitura com tia. Diz assim: para realizar uma adição com números naturais, precisamos, primeiro, organizar as parcelas, colocando vírgula embaixo de vírgula. A gente sabe que quando a gente vai somar um número natural, não um número decimal, a gente tem que colocar número embaixo de número. Tia sempre diz isso, tem que colocar número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena de centena e aí vai. Porque senão a conta dá errado. Tia já fez algumas contas assim, algumas operações para mostrar para vocês que dá errado se não ficar número embaixo de número. E também a subtração, número embaixo de número. Mas, então, a mesma coisa com os números decimais, número embaixo de números, só que a gente segue a ordem primeiro, como diz aqui, da vírgula. Então, a vírgula vai estar embaixo da vírgula, sempre. Então, primeiro é organizar as parcelas, colocando vírgula embaixo de vírgula. Segunda coisa, igualar a quantidade de casas decimais acrescentando um zero. Então, se eu vou somar 1,5 mais 2,25, eu tenho que a casa que ficou sem nada acrescentar um zero. Deixa a tia fazer aqui, rapidinho. Mais ou menos assim, ó. Se eu vou somar, vamos lá, 1,25 mais, ó, vírgula embaixo de vírgula, mais 2,5, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar um zero aqui, ó, não tem número, tá vendo? Então não tem número, eu acrescento um zero, tá certo? Aí agora eu faço minha soma. 5 mais, uma continha de mais. Então 5 mais 0, 5, 2 mais 5, 7, vírgula embaixo de vírgula, 1 mais 2, 3. Tá certo? Então, primeiro, disse aí vírgula embaixo de vírgula, a gente já fez. Depois disse que igualar a quantidade de casas decimais acrescentando zeros. Então, aqui tinha duas casas decimais e aqui só tinha uma, né? Só tinha 5. Aí a gente acrescentou o zero, tá bom? Então, e o terceiro é somar os números, que a gente já fez aqui. Então, muito simples. Primeiro coloca vírgula embaixo de vírgula, depois acrescenta o zero nas casas decimais que não tem número e depois você vai fazer a soma.
Então, muito simplesinho, simples demais, demais. Aí aqui tem dois exemplos. O primeiro exemplo diz assim, vamos ler. Diz assim, veja o valor da operação de João. Paulo e Maria ficaram no supermercado. Não, veja o valor da compra que João, Paulo e Maria fizeram no supermercado. Pronto, então eles fizeram uma compra de R$ 3,20, eles fizeram uma compra de R$ 1,75 e eles fizeram uma compra de R$ 2,60. Veja aí que as casas decimais todas são iguais, certo? Todas são duas. Então, ó, ficou 3,20, ficou 1,75 e 2,60, que no total deu R$ 7,55. R$ 7,55. Pronto, aí continua dizendo assim, para fazer uma subtração, então terminamos soma, que sabe que já entenderam soma, agora subtração, a subtração diz assim, para fazer uma subtração, como devemos proceder, o que devemos fazer? Da mesma maneira, colocar vírgula embaixo de vírgula, completar as casas com zero e efetuar a subtração. Então a mesma coisa aqui que a gente fez com a soma, a gente vai fazer com a subtração. Deixa a tia apagar esse aqui, tá? Para fazer uma subtração. Vamos lá. Peraí, só um minutinho, deixa a tia procurar a subtração. Achei. Então, a subtração é essa daqui, ó. 5,68 menos 3,90. Então, ó, nossa operação aqui já deu, ó. As casas decimais deram iguais, tá vendo? Então, não precisa acrescentar um zero. Se tivesse um número aqui, acrescentava, mas não tem. Então, pronto. Vírgula embaixo de vírgula, continuando aí. Completa as casas com zero e efetua a subtração normal, da mesma coisa que a soma. Então, como é que eu faço aqui? 0 para 8, falta quanto? 8. Muito bem. A mesma coisa que uma subtração normal. 9 para 6 falta? Não, né? Então, eu faço de conta que esse 6 é 16, corto esse 5 e ele vira 4, não é isso? Então, vamos lá. 9 para 16 faltam quanto? Falta 7. Muito bem. Ó a nossa vírgula, aí 3 para 4 falta quanto? 1. Então, a nossa subtração de 5,68 menos 3,90 é 1,78. Tá certo? Então, tia vai fazer agora mais uma soma aqui, só para ficar assim no quadro, certinho, tá bom? Então, deixa a tia procurar uma soma aqui. Aqui. 45, tem que fazer uma soma grande aqui, ó. 45,00 mais 1,70. Pronto, vamos somar. Se tivesse 3 parcelas, a mesma coisa, colocaríamos embaixo e somaríamos normal. Então vamos lá. 0 mais 0, 0. 7 mais 0, 7. Vírgula, ó, nossa vírgula sempre embaixo da vírgula. 5 mais 1, 6. E 4 mais 0, 4. Então, a nossa soma deu 45 mais 1,70, deu 46,70. Pronto, não tem dificuldade, tia. É a mesma coisa. Coloca vírgula embaixo de vírgula embaixo de vírgula. Se tiver alguma casa que está sem número, acrescenta o zero. Aqui também, se tivesse 100, a gente já acrescentava. É porque o exemplo que tia pegou já tinha. Mas se fosse assim, não tinha problema. Tinha que acrescentar o zero só, tá certo? Então, não tem dificuldade. Soma e subtração com os números decimais é bem facinho de se fazer. É como se você estivesse fazendo uma conta normal, com números inteiros, tá certo?
Agora, quando a gente for para divisão, para multiplicação e divisão, aí sim, aí tem que prestar mais atenção, que aí já muda um pouquinho a regra da vírgula. Mas na soma e na subtração é só isso, tá bom? Então é isso, tia. Operações com números naturais, com os números decimais, soma e subtração. Essa é a nossa aulinha de matemática, só isso, bem simples. Respondam aí todas as atividades. Qualquer dúvida, pergunta a tia, pode tirar, sabe que tia responde com o maior prazer. E é isso aí. Fica por aí que a gente volta nesse instante com ciências, tá bom? Beijinho. Pronto, voltamos para a nossa segunda aulinha de hoje. A nossa aula de hoje é ciências e é sistema digestório. Então, nós já vimos na aula passada alguns sistemas do corpo humano, sistema digestório, sistema urinário, sistema cardiovascular, já vimos alguns. Mas a partir de hoje a gente vai começar a ver alguns com detalhe, não todos, mas alguns mais detalhados, tá certo? Então, antes de começar sistema digestório, queria só mostrar para vocês esse cartaz bem interessante, que não é o sistema digestório, né, na sua totalidade. Há alguns órgãos aqui do sistema digestório, mas porque queria mostrar realmente, ó, o esqueleto, né, o corpo humano é formado, ó, esqueleto, órgãos e músculos, tá vendo? Então, eu achou bem interessante esse cartaz e eu pensei, vou usar ele. Mas a gente vai se ater mesmo ao sistema digestório e o que faz parte dele, né? Quais são os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Então, vamos lá. Primeiro, o sistema digestório já está dizendo digestão e tem a ver com alimento, com alimentação. A gente sabe que o ser humano precisa de água e de alimento para sobreviver, né? Sem um dos dois, ninguém consegue sobreviver. Então, é importante o alimento. E o alimento, ele entra na nossa boca e há todo um processo, né, dentro do nosso organismo, justamente nesse sistema digestório, né, para que esse alimento nos sirva, vá cada coisa para o lugar certinho, cada vitamina, cada proteína vá para o lugar certinho e depois o que já não presta mais saia do nosso corpo, tá bom? Então vamos aprender um pouquinho mais. Peguem aí o livro de vocês de ciência e o nosso conteúdo está na página 69. Página 69, sistema digestório. Aí diz assim, vamos ler aí no segundo parágrafo, diz aí, o sistema digestório é responsável pela quebra e absorção dos alimentos que comemos, ajuda-nos a eliminar substâncias desnecessárias ao nosso corpo. Ele é formado por um conjunto de órgãos, responsáveis pelo processo de digestão. Pronto, agora a gente vai ler cada um. Alguns tem aqui nesse desenho, mas a gente vai acompanhar aqui pelo livro de vocês. Então, o primeiro é a boca, por onde entra o alimento, né? Depois vem a faringe, depois da faringe vem o fígado, o intestino grosso, a vesícula biliar, o reto, a glândula salivar, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o pâncreas e, por último, o ânus, que é por onde sai o alimento, tá certo? O que já não presta mais para o nosso corpo. Então, todos esses aqui formam o sistema digestório. Então, vamos lá. Vamos ler aí novamente o segundo parágrafo aqui embaixo, ó. Segundo parágrafo, diz assim: você sabe o que é digestão? A gente imagina, lógico, não, o que é digestão. Digestão é comer, né, e haver todo um processo no nosso corpo, como tia já disse, cada coisinha vai para o seu lugar, o que não serve sai através das fezes pelo reto, não é isso? Então vamos lá, mas ver realmente o que significa digestão. Digestão é a transformação que os alimentos sofrem para que possam ser assimilados pelo nosso organismo.
ela começa pela boca e termina no intestino grosso. Termina no intestino grosso já para sair, certo? Então vamos lá, vira a página. Aí aqui sim, aí diz assim, ó, página 70. O percurso que os alimentos fazem no nosso corpo. Pronto, aí primeiro tem um menininho aí comendo uma salada e tem a boca. Então, a boca, né, é o primeiro órgão que começa a processar o alimento. Aí diz assim, vamos ler. A boca, é por meio da boca que os alimentos entram no nosso corpo. Esses alimentos são emudecidos, né, são molhados pela saliva, mastigados pela língua e triturados pelos dentes. Sendo assim, forma o bolo alimentar. Então, aqui na nossa boca já é triturado e tudo já forma aquele bolo, certo? Então, pela boca. Diz assim, um lembretezinho para você. Diz assim, você sabia que mastigar bem os alimentos é muito importante para a digestão? É verdade. Quanto mais você mastiga o alimento na boca, mais você ajuda, né, os órgãos que vão processar esse alimento a processar ele mais rápido, tá certo? Então, mastigar bem significa que a digestão vai ser bem melhor, tá certo? Tia diz isso porque também tem algumas crianças que comem muito rápido, engolem sem mastigar direito, e adultos também. Então, preste atenção, mastigar a comida bastante, para quando ela descer, já descer bem trituradazinha, já descer esse bolo alimentar bem trituradozinho, tá bom? Depois vem a faringe, ó, aqui a gente vê a faringe também, a boca e a faringe, né, que fica mais ou menos aqui, assim, faringe. Vamos ver o que diz a faringe. A faringe diz assim, o bolo alimentar sai da nossa boca, então passa pela faringe, que é um tubo curto que leva os alimentos da boca até o esôfago. Também serve para a passagem do ar que respiramos, né? Então passa aqui pela faringe, ó, e vem aqui para o esôfago, ó, o esôfago aqui. Se estiver longe a imagem, aí você fica olhando aí do seu livrinho que dá para ver direitinho, tá certo? Depois dele, aí vem pro estômago, essa parte aqui, o estômago. Vamos ver o que diz o estômago. O estômago diz assim, o estômago é constituído por músculos e seu formato lembra de uma bolsa oca. Vamos ver aí o desenho. O bolo alimentar é remexido e se mistura junto com substâncias produzidas pela parede do estômago, transformando o alimento em uma massa pastosa. Essa pasta recebe o nome de quimo. Depois que o alimento chega aqui no estômago, ela recebe substâncias que são geradas, produzidas pelo estômago mesmo, e recebe o nome de quimo, tá certo? E é empurrada para o intestino delgado. Então, depois que passa aqui pelo estômago, aí é empurrada aqui para o intestino delgado, ó, esse aqui. Pronto, vamos ver o que é que acontece quando chega no intestino delgado. Vira aí a página, ó, página 71. Diz assim. Você já tá vendo essa parte aqui, ó, intestino delgado e intestino grosso. O grosso já é o que sai, né, a fezes. Vamos para o intestino delgado, que é esse aqui. Então diz assim, do intestino delgado. É um tubo estreito, muito comprido e contorcido. Nele a pasta recebe líquidos produzidos pelo pâncreas e pelo fígado, passando a ser chamado de quilo. Pronto, então aqui ele passa por outro processo no intestino delgado e aí ele passa a se chamar quilo. Esses alimentos transformados e digeridos estão em condições de passar através da parede do intestino para a corrente sanguínea e serem levados para todo o organismo. Então depois que ele chega aqui, que ele passa por todos os processos, então aí sim, aí daqui aí ele vai para o nosso organismo, vai para o sangue, vai para tudo, para nos alimentar, nos sustentar, nos dar força, energia, que alimento é energia, não é isso? Então pronto. A parte que não é aproveitada,
que não serve para o nosso corpo. Essa parte sim vem aqui, ó, para o intestino grosso. Esse que tia acabou de falar, esse escúpulo, vem para o intestino grosso. Vamos ver o que é que acontece quando chega no intestino grosso. Local em que ocorre a absorção de parte da água e a formação do bolo fecal, o qual é eliminado sob a forma de fezes pelo ânus. A gente já sabe disso, né? Então vamos ler essa curiosidade que tem aí, diz assim: você sabe por que a barriga faz barulho quando estamos com fome? Vamos ver por que é que ela faz barulho. Porque sempre que o estômago se prepara para receber alimentos, as suas paredes começam a se contrair. Esse processo costuma acontecer em horários habituais, em que nós nos alimentamos. Então, de manhã, se a gente demorar muito a tomar café, o estômago começa a se contrair. Então, por isso que faz barulho. No almoço, no jantar, sempre que a gente tem aquele costume de comer naquela horinha certinha. Tá bom? Então, só voltando, tia, pra gente entender todos os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Boca, faringe, fígado, intestino grosso, vesícula biliar, reto, glândula salivar, estômago, esôfago, estômago, intestino delgado, pâncreas e ânus. Todos esses aqui fazem parte do processo de digestão dos alimentos. E aqui é o percurso que os alimentos fazem, né, em nosso corpo. Entra pela boca, depois faringe, esôfago, intestino delgado e intestino grosso, tá bom? Então é isso, tia. Esses são os órgãos do nosso sistema digestório, né, todos eles para digerir nossos alimentos, alimentos que nós precisamos para sobreviver. Então é isso, ainda vamos ver outros sistemas, ainda temos mais, acho que 4 sistemas para ver, conhecer um pouco mais sobre o nosso corpo. E tia termina dizendo assim que temos que ter cuidado com o nosso corpo, porque foi Deus que nos deu, então temos que cuidar dele, tá certo? Nos alimentar direitinho, beber sempre água, cuidar realmente, tá certo? Então é isso, tia. Bom resto de segunda-feira, mais uma vez uma semana abençoada para todos vocês e quarta-feira nós nos vemos de novo, tá bom? Beijo, tchau!